sejam bem-vindas ao nosso segundo encontro para discutir um pouco sobre parentalidade, ou seja, relações de vocês com os seus filhos. No nosso primeiro encontro, eu deixei vocês com duas perguntinhas muito importantes. Vocês se lembram? Eu adorei as respostas e incentivo muito que vocês continuem discutindo sobre elas, entre si, ao vivo ou no nosso grupo de WhatsApp. Eu sei que várias de vocês têm filhos de faixas etárias diferentes, sejam bebês, crianças, adolescentes e até jovens adultos. Bom, isso tudo vai ser levado em consideração, porque quanto antes você começar a aplicar tudo que nós aprendemos aqui, todas as ideias e ferramentas, melhor. As discussões que nós estamos tendo aqui, elas servem muito melhor como prevenção do que como remédio. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto antes começarem a aplicar tudo que está sendo dito aqui, todas as nossas ideias, dicas e reflexões, melhor. Porque depois que a crise se instaurar, o que eu estou chamando de crise? Um mau comportamento, um hábito que precisa ser evitado, né, na sua relação com o seu filho, mais difícil é de fazer essa mudança, apesar de ser plenamente possível. E é por isso que a gente está aqui. Outra dica muito importante é vocês fazerem uso do calendário do afeto que vocês receberam no seu primeiro dia de aula. Ontem, a gente já começou a conversar um pouco sobre o tema da punição corporal e da punição verbal. Aquilo que eu comentei, né, sobre xingar, sobre bater e as consequências que isso pode ter para o desenvolvimento da criança. Bom, para introduzir um pouco a gente vai falar um pouco mais a fundo sobre isso, mas para introduzir esse tópico, eu vou convidar a psicóloga Gabriela Faria, que vai nos dar o plano de fundo dessa discussão, né? Vai introduzir alguns pontos importantes para depois a gente continuar. Olá, mães! Quando a gente discute parentalidade, é importante a gente trazer um aspecto que é o seguinte: quem vocês são enquanto mães não é diferente, não é separado de quem vocês são enquanto indivíduos, enquanto pessoas. Ou seja, isso significa que as suas crenças, o que você aprendeu em referências anteriores, por exemplo, na criação que os seus pais, seu pai e sua mãe te deram, o que você aprendeu culturalmente, socialmente, na sociedade, vai interferir na forma como você se comporta na vida e com seu filho. E qual é a grande questão? Filhos não aprendem só por comandos, só por aquilo que é ensinado verbalmente. Filhos também aprendem com a prática dos pais, porque vocês, mães, não são só vocês que observam seus filhos. Os seus filhos também observam vocês. Claro. E por que é importante a gente entender isso? Porque sabe aquela máxima de não faça o que eu faço, faça o que eu digo? Ela não funciona muito bem com mães e filhos. Porque uma vez que os seus filhos observam vocês também na vida, nas suas relações, no trabalho, enfim, naquilo que vocês fazem, quando eles começam a observar contradições, isso gera uma espécie de insegurança, desconfiança. Por exemplo, se você ensina para o seu filho que ele não deve xingar, que ele não deve falar palavrão, que ele não deve ser grosso com alguém, e você xinga, e você fala palavrão, e você é grossa com uma pessoa na frente dele, isso gera no seu filho, isso pode gerar, né, no seu filho um sentimento de, uai, mas como assim? Você ensina pra mim que eu não devo fazer isso, mas você faz? Por que você pode ou não? Isso, por que você pode ou não? Qual a diferença? Né? Então, é esse sentimento de não compreender muito bem, de uma certa contradição, que pode acabar gerando no filho uma dificuldade de confiar na mãe, ou um medo, uma insegurança de já não mais saber o que é o que ele deve fazer. Porque uma coisa é o que está sendo dito, outra coisa é o que está sendo feito. Então, o que eu sigo? Eu sigo o que você fala ou eu sigo o que você faz? Perfeito. Ou seja, a reflexão que a Gabriela acabou de trazer nos leva a pensar que pensar numa criação sem violência física ou sem violência verbal é pensar num ambiente sem esses componentes, né? Porque se a gente ensina isso para os nossos filhos, é importante também que a gente aplique isso em casa, nas nossas relações. Seja com a pessoa com quem a gente é casado, nosso companheiro, companheira, seja com os outros filhos, né? É muito importante a criação de um ambiente seguro para que essa criação sem violência possa realmente aparecer e ter bons efeitos. Isso, um ambiente seguro e um ambiente coerente, né? Em que aquilo que é dito, aquilo que é ensinado verbalmente também é praticado por todo mundo. Não só pelos filhos, como pela mãe e pelo pai também. Bom, mesmo sabendo disso tudo que eu e a Gabriela acabamos de falar,
É muito comum, até os dias de hoje, que pais e mães eduquem através do medo, ao invés de educar pela conversa, diálogo, discussões, regras definidas previamente. Eu imagino que muitos de vocês, na criação de vocês, tenham levado palmada, tapa, né? É tão comum e justamente por isso que é tão difícil de mudar. É uma coisa que está presente na nossa sociedade e na nossa cultura com muita força, né? Eu imagino, inclusive, que muitas de vocês possam dizer: mas Raquel, eu nem vejo as consequências disso hoje, eu tô bem. Mas eu te garanto, as pesquisas e a experiência indicam que as consequências desse tipo de violência são muito graves, tanto para crianças quanto para adolescentes e até para adultos. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Gabriel, me ajude a lembrar se eu esquecer de algum. Culpa, ansiedade, estresse, raiva de quem, do autor da violência, né? Medo, dificuldade de fazer amigos, autoestima baixa, né? A criança ou o adolescente se sentir ruim, se sentir feio. Timidez, né? A criança fica muito insegura, então nas interações sociais com os coleguinhas, fica uma criança meio retraída, tímida. Ou seja, às vezes a gente acha que esse tapa, né? Ele não vai causar nenhuma consequência, mas ele causa sim, sobretudo se for várias vezes e por um tempo muito longo, né? Outra coisa importante, Raquel, além da punição física, é a gente pensar na punição verbal, né? O que é a punição verbal? Às vezes ela vem por meio de xingamento, de afirmações como você é bagunceiro, você é mal educado, você é grosso, né? E essas afirmações, ela vem como rótulos, né? E o que é um rótulo? Rótulo é o que a gente usa para definir e limitar alguma coisa. E produtos ainda, né? Tipo Coca-Cola, tem um rótulo. Exato. E a Coca-Cola, ela é só Coca-Cola. A gente não olha para ela e acha que é água e acha que é suco. Ela é só Coca-Cola. Então, quando a gente produz, quando a gente fala esse tipo de coisa, de você é bagunceiro, a criança ela pode começar a entender aquilo como eu sou bagunceira e é só isso que eu sou, né? É diferente, por exemplo, de você falar você está fazendo muita bagunça, né? Que você não está definindo aquela criança, você não está limitando aquela criança, você está chamando atenção para o comportamento dela. Sim. E quando a gente rotula uma criança, o efeito que isso tem é contrário àquilo que a gente gostaria, né? Então, se você, mãe, você quer acabar com a bagunça do seu filho, se você ensina pra ele que ele é bagunceiro, o seu filho vai acabar acreditando que ele é bagunceiro. E ele vai se comportar como uma criança bagunceira, né? Como uma criança que só faz bagunça. Agora, se o que você quer é que o seu filho pare de fazer bagunça, é mais interessante que você fale do comportamento dele. Então, meu filho, minha filha, você está fazendo muita bagunça. Ou até já entrar com um comando de pare de fazer bagunça. Isso. Né? Já entrar com um comando direto sobre o seu desejo, naquilo dali. Porque como a Gabi falou, isso pode gerar, né, o contrário do que a gente deseja. Porque quando a gente fala isso, é muito para, por favor, mude esse comportamento, se transforme. Mas ao rotular, a gente acaba ensinando que, bom, isso é tudo que você pode ser. Exatamente. Bom, a gente falou aqui algumas coisas sobre o que não deve ser feito numa criação. Então, o que deve ser feito, né? Nesses momentos de desobediência e tudo. Eu queria voltar lá naquelas palavrinhas do coração, vocês lembram? Da aula passada? Elas são muito importantes. Elas já são as alternativas à punição, né? Porque fazendo uma criação baseada naqueles princípios, é bem provável que os momentos de pirraça e de problemas e de crises sejam menores. Mas agora eu vou passar algumas diquinhas claras, né, sobre o que fazer nesses momentos. Bom, seres humanos não nascem sabendo, né? Então, se você tem regras e comportamentos na sua casa que devem ser seguidos, é muito importante que eles sejam estabelecidos com antecedência, ou seja, ditos, repetidos, né, para que a criança ou adolescente ou jovem que mora com você saiba bem disso. E aí, a partir disso, né, a regra estabelecida, se houver desobediência, se houver quebra de acordo, aí sim as consequências podem ser aplicadas. Sempre consequências proporcionais. Lembre-se, a ideia é dar consequências e não se vingar, né? Bom, por exemplo, para vocês mães que têm crianças muito pequenininhas,
sabe? Bebezinhos, 1, 2, 3 anos, sermão não funciona, né? Ficar falando um monte de coisa e tudo. Com essas crianças muito pequenas, é importante dar comandos claros e objetivos. Por exemplo, não coma doce antes do almoço, né? Ou só retirar o doce do alcance da criança. Com crianças maiorzinhas, já dá para conversar melhor, explicar a consequência, né? Falar de novo a regra. Isso já funciona bastante. Outra alternativa é também o tempinho para pensar. Isso é famoso e tudo, mas uma coisa que deve ser repetida é o tempinho para pensar. Não são 5 horas com a criança presa em algum lugar, porque isso pode criar mais traumas do que realmente ensinar alguma coisa. O que eu recomendo é, por exemplo, a criança fez alguma coisa que não foi legal, né? Você bote ela 1 minuto por ano da criança. Por exemplo, se a criança tem 5 anos, ela vai ficar 5 minutinhos só no cantinho para pensar. E aí é interessante que esse seja um cantinho que não tem muitas distrações, né? Não tem muitos brinquedos, não tem muitos jogos, porque a consequência vai ser justamente a criança ter que ficar ali, né? Sem muitos atrativos e sem a sua atenção. Acredite, isso já vai ser uma baita consequência para ela, né? Outro também ponto que é importante é o ignorar. Mas vamos lembrar que esse é um aspecto que a gente tem que tomar muito cuidado. Nunca se deve ignorar comportamentos autodestrutivos e violentos, né? O ignorar são coisinhas básicas. Por exemplo, aquela famosa birrinha de quer comer doce, né, antes da hora, isso é uma coisa que pode ser ignorada. Não dar atenção para o que a criança está pedindo. Agora, ignorar a criança quando ela está se sentindo triste, quando ela está frustrada, né, sendo violenta, isso não deve ser feito. Então, não pode ser usado a todo momento. Assim como o tempinho para pensar, tá? Isso não é uma coisa para fazer a todo momento, porque também pode ser muito desagradável para a criança. O tempinho para pensar também pode servir para vocês, mães. O que eu estou querendo dizer com isso? Óbvio que a utilidade é diferente. Mas às vezes, quando a gente está estressado, muito nervoso, né? Porque às vezes acontece mesmo. É muito importante que você não fale com a sua criança, seu adolescente desse jeito, né? Porque às vezes pode acabar descontando, né? E aí vai ser muito menos uma consequência e muito mais uma vingança. E é o que a gente quer evitar, né? Porque a gente já entendeu que isso não funciona bem. Então, o tempinho para pensar para as mães é às vezes se retirar de cena um pouco, ir no banheiro, lavar o rosto, respirar fundo, né? E ser paciente consigo mesma. Bom, todos os exemplos que eu dei das consequências para os filhos, né? A questão dos comandos, do tempinho para pensar, eles são interessantes, mas eles não são a coisa mais importante. Sabe por quê? É muito mais importante prevenir do que remediar. Lembra? E o que vai prevenir esses comportamentos de fato, né? O que vai evitar ter que fazer essas pequenas punições é justamente a criação baseada na comunicação, nas regras, na compreensão, no afeto, no diálogo. Isso é uma coisa que tem que ser alimentada todos os dias. Usar o calendário do afeto vai ajudar muito com isso, tá? Então, lembrando, estabeleça regras com antecedência e deixe elas bem claras. Vamos treinar isso essa semana? Então, se você ainda não tem as regrinhas da vovó, sabe, bem famosas em casa, senta com seu filho e conversa com ele, mesmo se ele não for mais tão criança, mesmo se ele for mais velho. Coloque as regras com clareza, ouça-o também, né, porque pode ser que ele discorde de algumas coisas e tá bom, tudo bem. Mas negociem, conversem, porque senão, às vezes, o que acontece é: mãe, mas eu nem sabia, mas como assim? Né? E aqui uma criação, é muito importante que uma criação seja mais baseada em coisas previamente pensadas do que no calor do momento, né? Uma criação que depende do nosso humor, né? Isso pode ser bastante complicado. Mas é isso, então eu boto esse exercício para vocês e respondam aqui embaixo, né? Se vocês já passaram por isso quando eram crianças, se chegaram a levar uns tapas, como se sentiram e também tudo o que vocês pensaram sobre essa aula. Muito obrigada, até amanhã!